E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de eletrônica digital, nós vamos começar a estudar os circuitos sequenciais. E para isso, nós vamos utilizar o circuito sequencial básico, que é uma LET com portas NAND. Então, nós estávamos trabalhando até o momento com circuitos combinacionais. Os circuitos combinacionais são aqueles que têm respostas baseadas única e exclusivamente nas suas entradas. Mas esses circuitos, eles geram informações e essas informações não são armazenadas. Elas são entregues enquanto os sinais de entrada estão provenientes ou estão contidos. Em alguns exemplos ou em algumas necessidades, por exemplo, nos circuitos que geram conversão de barramentos seriais para paralelos, de paralelos para seriais, nas conversões de variáveis ou de estruturas analógicas para estruturas digitais ou de estruturas digitais para entregas analógicas, nós vamos precisar de circuitos que vão armazenar as informações anteriores. Esses circuitos são conhecidos como memórias. E os circuitos que vão armazenar informação, eles são circuitos sequenciais. Então, os circuitos sequenciais, eles têm realimentação, ou seja, as entradas influenciam a saída, mas as saídas também influenciam as novas possibilidades. Existe uma realimentação das saídas nas entradas dos circuitos, o que vão garantir que você tenha ali estados de transição que vão constituir armazenamentos ou informações anteriores que podem ser utilizadas na tomada de decisão. Esses tipos de circuito simbolizam expressões próximas das ações humanas, já que nós tomamos decisões baseadas no passado. Então nós temos informações pré-estabelecidas ou pré-armazenadas que nós vamos utilizar no futuro nas tomadas de decisão. O mesmo acontece então com os circuitos agora sequenciais, que vão permitir que nós estejamos avaliando condições anteriores para que a gente possa tomar uma decisão. Esses circuitos também são necessários quando nós trabalhamos elementos de contagem ou contadores, que vão ser necessários para alguns tipos de ações, e também são necessários para que a gente possa armazenar informações de uma estrutura de processamento ou resultados de operações, entradas de dados para operações no processo de processamento de dados contidos nas estruturas dos processadores dos nossos computadores e dispositivos de processamento. Então nós temos aqui uma figura que apresenta a ideia de que os circuitos combinacionais ainda vão continuar existindo, eles são necessários, e eles vão fazer agora uma união com os circuitos sequenciais, que são os circuitos de memória, entregando informações para serem armazenadas e recuperando essas informações armazenadas para que eles possam utilizar na sua lógica de controle, nas suas estruturas, permitindo que agora a gente tenha um elemento combinado com memória, ou seja, processamento combinado com memória, que abre essas possibilidades que nós vimos aí anteriormente nos processos de conversão, de contagem ou de processamento de dados. Então, o elemento mais simples de armazenamento de memória é conhecido como flip-flop. Esse elemento, ele pressupõe as suas entradas e ele pressupõe duas saídas, sendo que nós temos uma saída normal e uma saída invertida. Isso diz para a gente que nós teremos duas possibilidades. A saída normal pode ser 1 e, consequentemente, a saída barrada ser 0, ou a saída normal pode ser 0 e a saída invertida ser igual a 1. É muito comum que a gente tenha esse estado sendo considerado ou sendo chamado de estado alto quando Q é igual a 1, também chamado de estado set, e estado baixo quando a saída Q é igual a 0, também chamado de estado reset ou clear, ou seja, de limpeza, ou seja, a saída igual a 0, ou a memória armazenando o estado baixo ou 0.
A LED, o primeiro flip-flop, ou a LED que nós vamos estudar, que compõe os flip-flops básicos, essa LED que nós vamos estudar hoje é a LED com porta NAND. Então, aí abaixo nós temos o circuito que especifica essa LED. Como podemos ver, ela tem uma entrada que é a entrada 7, que vai levar, consequentemente, a saída aqui a nível lógico alto. E nós temos a entrada reset, que é a entrada que vai permitir que a gente leve a saída aqui ao estado zero, ou seja, limpando a nossa saída. Podemos observar aí que no lado direito, a saída Q, ela tem uma ligação com a entrada ou com o bloco de reset, onde a gente pode observar que a porta NAND do reset, ela tem uma nova entrada e essa entrada pressupõe a saída Q. O mesmo a gente pode observar com Q barrado. Q barrado realimenta o set. Então, o Q realimenta reset e Q barrado realimenta o set. Então, há um processo de realimentação. Por isso, esse circuito não é um circuito combinacional apenas. Ele precisa de uma realimentação para determinar sua função de saída. Ele depende dos estados que já estavam contidos na saída para definir as funções das novas entradas e, consequentemente, das novas saídas que vão ocorrer no momento de uma alteração das entradas presentes nesse sistema. Então, no caso específico, nós temos duas entradas. Então, esse circuito ele tem duas entradas e duas saídas. As saídas realimentam as entradas, como nós vimos. E como eu tenho duas entradas, eu tenho 4 combinações possíveis de set e reset, que vão conter as possibilidades de funcionamento da nossa estrutura. O circuito ele tem saídas invertidas e que precisam se manter invertidas. Isso quer dizer que Q e Q barrado não podem ser iguais, elas precisam ser invertidas. Elas vão ter momentos de transição que elas podem se tornar iguais, que a gente vai chamar isso de instabilidade, mas o circuito deve voltar à estabilidade, ou seja, um momento onde as saídas são diferentes, garantindo a ideia de Q e Q barrado. Existem algumas possibilidades. O primeiro estado, desses 4 estados que nós vamos estudar, é o estado de repouso. O estado de repouso ele é conquistado todas as vezes que a variável set e a variável reset estão em nível lógico alto ou são iguais a 1. Então, quando as entradas são iguais a 1, no estado de repouso, as nossas saídas se mantêm como elas estavam, ou seja, não sofrem alteração. Vamos ver esses exemplos para as condições possíveis de saída para que a gente possa observar a veracidade dessa afirmação. Então vamos começar com o circuito do lado esquerdo. Então eu tenho set e reset igual a 1. O meu Q valia 0, consequentemente o meu Q barrado valia 1. Realimentando o circuito, o 0 vem aqui para baixo no circuito da NAND do reset. E o 1 vai lá para cima na NAND do set. A porta NAND ela tem um funcionamento ao inverso da porta I. Isso quer dizer que ela é uma porta sempre verdadeira se você tem pelo menos um elemento 0 na sua entrada. Ela só é falsa, ou seja, só é 0, quando as entradas são iguais a 1. Então, quando as duas entradas são iguais a 1, ela dá 0 como resposta de saída. Todos os outros eventos, ela vai dar... todos os outros eventos, ela dá 1. Ela só dá 0 quando você tem as duas entradas iguais a 1. Se você tem pelo menos uma entrada igual a 0, a resposta é igual a 1 de saída. Então, como podemos observar aí, o set tem 1 NAND 1. É a única condição que nós temos 0 como saída. Ah, mas já é 0. Sim, já é 0. Então, por isso que é um estado de repouso. Ela não fez ou ela não alterou nada.
0 nem de 1 do reset continua sendo 1 porque você tem pelo menos um 0. Então ela não alterou a saída Q barrado, estado de repouso. Olhando para o circuito da direita, agora nós temos uma inversão de Q e Q barrado. O Q vale 1, o Q barrado vale 0. E nós vamos ter set e reset igual a 1. Então o 1 realimenta embaixo o reset e o 0 realimenta em cima o set. 1 nem de 0 dá 1. 1 nem de 1 dá 0. Então os estados não sofrem nenhuma modificação, consequentemente eles continuam em repouso. Num segundo momento, nós vamos considerar agora uma variação da variável set. Então nós vamos trabalhar a função de set ou de setar. Então set vai ser 0, reset vai ser 1. Então quando as entradas set são 0 e reset igual a 1, nós vamos forçar a saída Q a se tornar 1. Mas nós temos duas condições anteriores que podem acontecer. Ela já ser igual a 1 e ela ser igual a 0. Então já podia ter armazenado anteriormente no circuito duas combinações possíveis. Q igual a 1 ou Q igual a 0. Nós vamos começar com a mais simples, que é a saída já é o que a gente espera, ou seja, Q é igual a 1. Então, se o meu set e o reset estava em 1 e eu estava em um estado de repouso, onde a minha saída Q era igual a 1 e Q barrado igual a 0, se eu substituir set de 1 para 0, igual a gente pode observar na figura da direita, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu já tinha um 0 nesta NAND, que vinha da realimentação. E 0 nem de 0 é igual a 1, e 1 nem de 0 da esquerda também é igual a 1. Então não houve nenhuma alteração. É como se nós estivéssemos no estado de repouso. Então a saída já era 1, mesmo alterando 7 para 0, não houve nenhuma modificação. Mas existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade onde Q era 0 e eu vou substituir o 7 por 0 e vamos ver o que vai acontecer. Então, originalmente, nós tínhamos o primeiro desenho da esquerda, nós tínhamos então o set e o reset igual a 1 e a saída Q e Q barrado era igual a 0. Então, fazendo as realimentações, nós vamos ter 0 junto do reset e 1 junto do set. Na hora que eu troco o 7 para 0, então nós podemos observar que essa mudança vai sugerir uma mudança da saída Q, como nós podemos observar no segundo exemplo. Então 0 nem de 1 força a saída a se tornar 1. Consequentemente, o valor 0 que estava ali contido, ele deixa de existir e passa a ser 1. Então nós conseguimos observar nesse instante de tempo que Q é igual a 1 e Q barrado também é igual a 1. Neste momento, acontece uma instabilidade, ou seja, Q e Q barrado são iguais. Isso não pode acontecer. Mas observem, se esse valor de 0 alterou, nós temos que lembrar que ele realimenta a entrada do reset. Então, aquele 0 virando 1 faz com que o 0 daqui de baixo também passe a valer 1. Desenho à esquerda embaixo. Então, esse 0 ele é substituído porque há uma realimentação. Mas se há uma realimentação, então agora nós passamos a ter uma nova entrada na porta NAND de baixo. Então ela tem 1 nem de 1. Então 1 nem de 1 faz com que a nossa saída Q barrado se torne 0, como nós podemos observar no desenho ao lado. Então na hora que Q barrado se torna 0, nós temos que lembrar que ele também realimenta o 7. Então o 0 vai subir para o lugar de 1, como nós podemos observar no desenho mais à direita de todos aí. Mas isso não vai fazer nenhuma alteração. Por quê? Porque 0 nem de 0 vai continuar sendo 1. Mas isso vai levar o nosso circuito a uma estabilidade. No momento em que
agora Q é igual a 1 e Q barrado é igual a 0. Isso vai fazer com que a gente sete a informação de saída. Então, nós vamos ter uma informação de saída setada. Outra possibilidade é a gente trabalhar a função de reset. Então, nós queremos resetar as informações. Para isso, o set fica em 1 e o reset se torna 0. Também temos duas possibilidades para isso ocorrer. A primeira, a saída já é 0. Consequentemente, nada vai ocorrer. Nós vimos um exemplo semelhante quando a gente estava falando de setar. Então, observem aí o nosso exemplo. Então, nós temos set e reset igual a 1. A nossa saída Q vale 0, que é barrado 1. Fizemos as realimentações e agora nós vamos trocar o reset para 0. Na parte de baixo, aí, como vocês podem observar. Então, o reset era 1, agora passa a valer 0. 1 nem de 1 continua sendo 0 e 0 nem de 0 continua sendo 1. Então, apesar do reset ter se tornado 0, nada aconteceu. Há um repouso nessa transição porque não há necessidade de alteração. Mas, da mesma forma, o Q anterior pode ser igual a 1. E, consequentemente, nós precisamos, então, resetar, tornar esse valor igual a 0. Então, observando a figura mais à esquerda em cima, nós vamos ver que a gente tem set reset igual a 1 e o nosso Q vale 1. As nossas realimentações foram feitas e agora nós vamos trocar o valor de reset para 0. Nós vamos ter, então, 1 nem de 0 dá 1. 1 nem de 0 do reset que trocou dá 1. Então, a gente troca aquele valor de 0 por 1 e aí a gente passa a ter aquela instabilidade do nosso circuito, que pode ser definitiva, mas nesse caso vai ser momentânea. Então, o Q barrado vira 1. Se ele vira 1, é preciso realimentar a NAND do set, como nós podemos ver na figura de baixo, totalmente à esquerda. Então, o 0 vira 1 porque o Q barrado mudou. Neste momento, avaliando essa nova entrada, 1 nem de 1 vai fazer com que a nossa saída, que era 1, passe a valer 0. Então, a saída Q passa a valer 0, voltando então à estabilidade do nosso circuito, ou seja, Q é diferente de Q barrado. Da mesma forma que Q muda, então nós temos que mudar a realimentação do reset. Então, a variável de baixo, que era 1, passa a ser 0. Só que 0 nem de 0 continua sendo 1, não alterando a composição de saída de Q e nem de Q barrado. Consequentemente, nós chegamos à estabilidade do circuito, onde Q vira 0, ou seja, ele é resetado. A última combinação possível é quando nós temos set e reset em 0. Essa combinação ela vai gerar uma instabilidade permanente e vai fazer com que o nosso circuito não possa operar nessas condições, porque nessas condições Q e Q barrado vão se tornar 1 e, portanto, isso não é válido, isso é uma instabilidade permanente. Podemos observar isso nas duas condições, onde Q anterior valia 0 e Q anterior valia 1. Então, quando Q anterior valia 0, nós teríamos então 0 em Q e 1 em Q barrado. Quando nós alimentamos set e reset com 0, quando nós temos 0 na entrada de uma NAND, a saída obrigatoriamente se torna 1. Então, a posição 0 se torna 1, onde era 1 continua sendo 1. E aí nós vamos ter Q e Q barrado igual a 1. Podemos observar isso também do lado direito, na figura do lado direito. Então, no momento que a gente tinha 1 e 0, Q barrado valia 0, quando nós colocamos set reset igual a 0, então 0 numa porta NAND força 1, reset igual a 0 na porta NAND também força 1. E aí nós vamos ter uma estabilidade que vai ser permanente, forçando Q a se tornar igual a Q barrado. Então, resumindo as nossas expressões desse circuito, então nós vamos ter essas 4 combinações possíveis: set, reset, e aí nós temos Q e Q barrado, simbolizado aí por essa expressão, onde
nós temos aí entre Q e função de saída. Então, nós temos as combinações 0 e 0, 0 e 1, 1, 0 e 1, 1. 0 e 0 é aquela condição inválida, ou seja, Q e Q barrado vão ser iguais a 1, consequentemente não é possível. A condição 0 e 1, a condição de set, faz com que a saída Q se torne 1. A condição de 1 e 0, ou a condição de reset, força a saída Q a se tornar 0. E a condição 1 e 1 é aquela condição estável onde não há mudança, ou seja, os elementos se mantêm constantes.